Senhor Jesus, queremos agradecer pela oportunidade desse encontro, deste momento fraterno, e que buscaremos no diálogo, no entendimento, ampliar a nossa compreensão em torno do Teu Evangelho à luz do Espiritismo. Que o Senhor nos proporcione bons momentos de paz, de harmonização para os nossos sentimentos e pensamentos. E possa abençoar aqueles ligados a nós, que ficaram nos lares, para que eles também, indiretamente, possam receber as Tuas vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que a Tua paz permaneça conosco. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 40 do livro Religião dos Espíritos, Servir a Deus. Bonito o nome, né? Quem se coloca no lugar de servir a Deus é submisso à vontade do Pai, independente daquilo que ele vai ser designado a fazer. Então, o serviço, o fato de estar a serviço de Deus, já é uma honra. Significa que nós estamos sendo aproveitados na nossa potencialidade. Porque se nós não estivermos no lugar de servos, de fazer o serviço, vamos estar em qual lugar? Daqueles que vão receber, não é? Então, quando a gente está no lugar de servir, ótimo, significa que a gente está trabalhando, que nós estamos podendo oferecer algo. E quando a gente está no lugar de receber, é outro trabalho também, aprender a receber. Porque muitas vezes as pessoas sabem até doar, mas na hora de receber não sabem receber. E muitas vezes nós recebemos algo que nós não gostamos. Uma doença, uma dificuldade financeira, né? Uma perda. Então, aquele momento nós estamos recebendo uma prova e não sabemos muitas vezes receber. Ao invés de naquele momento nós introjetarmos que esse também é um motivo para eu servir, nós muitas vezes nos revoltamos ou ficamos na posição de ingratidão. Aí não somos servos. Então, mesmo aquele que recebe, ele pode estar a serviço. Possivelmente, na experiência de vocês, já devem ter vivenciado, assistido pessoas passarem por dificuldades que vocês olham e falam assim, se fosse comigo eu não dava conta. Eu lembro de uns 30 anos atrás, mais ou menos, uma amiga minha sofreu um acidente. Ela não era tão íntima amiga, não. Ela era mais amiga de uma amiga que eu tinha muito próxima. E ela ficou tetraplégica no acidente. Então, nós íamos visitá-la no hospital, ela estava carequinha, com o olho super inchado, cheio de ferros na cabeça, fazendo a tração na coluna, né? E ela recebia a gente com um sorriso, cumprimentando, alegre. Então, eu ficava assim, meu Deus, se eu tivesse no lugar dela, acho que eu não daria conta de dar esse sorriso. Cumprimentava, conversava normal com a gente, vivendo aquela prova. Então, muitas situações em que a gente olha o próximo, que ele está dando conta de uma prova difícil, a gente olha e aprende.
A gente aprende, fala assim, meu Deus, minha vida está ótima, eu não sei dar um sorriso espontâneo, não sei cumprimentar com alegria, né? Então, mesmo aqueles que estão debaixo de uma provação intensa, se eles aproveitam e se submetem àquela dificuldade no sentido de resignação, de vou passar por isso, eles estão ensinando. Estão sendo servos? Estão a serviço também de todos nós outros que estamos assistindo e aprendendo com aquilo, né? Então, nós vamos ler o texto de Emmanuel, fazendo comentários, e depois vamos entrar no Livro dos Espíritos, porque o livro Religião dos Espíritos está estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, quem tiver o texto, acompanha. Quem não tiver, tenta prestar atenção. Então, diz o seguinte, eu vou até aproveitar o primeiro slide, é a primeira frase. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Então, olha só, Emmanuel começa a falar para nós que, em nome do amor a Deus, o homem constrói vários monumentos para, tipo, homenagear a Deus. Então, aqui a gente pegou alguns exemplos de vários tipos de templos, né? Tem construções belíssimas na humanidade. Aqui é no nosso país, em Brasília. Ali é um templo hebraico. Você vê que a figura está pegando um todo. Olha o colosso daquele templo, né? Aqui muita gente conhece, né? A padroeira do nosso país, a Nossa Senhora Aparecida. Então, o Santuário de Aparecida, muitas caravanas vão para lá. De uma certa forma, Emmanuel está mostrando como que o homem vai para a parte material para mostrar que está amando a Deus, né? Para mostrar que está louvando de alguma forma. Constrói-se do lado de fora. Mas será que nós também construímos do lado de dentro? Aí ele diz, pagodes e mesquitas. Pagodes não é a música não, viu gente? Pagodes é esse templo aqui, ó. Muito comum na China, no Japão, tá? Esse tipo de construção, chama pagode. Pesquisei antes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. Então é uma homenagem, né? É uma lembrança quando o homem faz isso tudo. Só que por conta dessas construções materiais, muitas vezes o que acontece entre os homens? Disputas, brigas, né? Guerras. Nós sabemos na história do mundo, né? As guerras santas, as cruzadas, defendendo o que estava defendendo o amor a Deus, mas matando o semelhante, né? Ou escravizando. Muita qualidade também. Sim. Todos esses tempos são para concorrer. Exatamente. Vamos ver quem faz mais bonito. O Templo de Jerusalém, né? Ele foi construído, reconstruído, porque o que reconstruía queria fazer mais bonito que o outro, né? Então ficava aquela disputa da parte material. Quem é que honra mais a Deus? Quem faz mais bonito, não é? Quem mostra que gosta mais do outro, dando presente caro ou barato? Qual que vocês escolhem? Presente? Caro. Aí você fala assim, dou um presente caro, o outro vai achar que eu gosto mais dele, né? Olha o presente que eu ganhei de você, né? Mas muitas vezes não é isso. Mas nós somos ainda ligados à parte material e essa parte material é que sustenta, né? Vai comprar uma roupa, aí você tá uma promoção, Black Friday, aí tem lá uma de marca tal, outra não tem marca, mas a que não tem marca é mais bonita da que tem marca. Qual vocês vão comprar? A que tem marca, porque a gente ainda está presa a essa exterioridade, certo?
É assim que surgem aqui e ali casas de adoração com variada nomenclatura. Templos, palácios, tem templos que parecem palácios. Templos, estilos, todos estilosos, né? Templos, museus. A gente vai, por exemplo, em Ouro Preto, Mariana, essas cidades históricas, a gente entra nas igrejas e vê coisas assim, de arte sacra, que se não tivesse na igreja estaria onde? Num museu, porque ali tem toda uma história, né? Aleijadinho e etc. Templos, consagrações, então a pessoa vai para lá para consagrar, para batizar, né? Para casar. Templos, claustros, vai para lá para se recolher, né? Templos, troféus, quem ganha a construção, né? Na arquitetura e tal, vira um troféu. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra ou, não, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. Se é faiscante de pedraria, gente, o que é que coloca nesses templos? Pedras preciosas, ou seja, a riqueza material que está nessas construções. O que poderia ser feito com essas coisas? O que vocês acham? Deus precisa dessas demonstrações? Vamos refletindo aí. Pois é. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, que muitas religiões têm cerimônias cheias de detalhes, e naquelas cerimônias oferece isso ou aquilo, é um incenso, é um ornamento, né? Tem todo aquele paramento que quem está assistindo acha belo, bonito, está ali cheio de uma riqueza. Mas será necessário? Então, para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfumes, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. A gente assistindo e vendo todos esses ornamentos, a gente pensa, nossa, muito dinheiro, tá embutido, né? Aí Emmanuel coloca o seguinte: longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. Então, ele está trazendo a reflexão, mas não é uma crítica, mas é uma reflexão, para a gente olhar, refletir, pensar. E o que ele coloca ali, gente, que interessante? Longe de nós qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam. O que é adornar? Enfeitar. Enfeitar. Enfeitar é algo essencial? Não é. Se a gente está no Natal e a gente enfeita de Natal, decora de Natal, isso chama adorno. Não quer dizer que por estar bonito o ambiente, o coração está ali sintonizado no Natal. Mas o adorno, ele tem também uma intenção de trazer uma sensibilidade. Ou seja, existe toda uma questão material ali, mas por trás dela tem um significado. O significado é de trazer. Você vai ver a luzinha, vai falar assim, o Natal é luz, né? Você vai ver alguém recebendo um presente, vai assim, olha, o compartilhar. E assim a gente vai entendendo através de um adorno, de um símbolo, o que é a mensagem. Mas necessariamente é um adorno. Aí Emmanuel coloca que os irmãos, né, eles adornam a própria fé com todos esses rituais, essas maravilhas materiais. Adornam. Mas e a fé? Não é ela que é o essencial? Então, se você tem um adorno em torno da sua fé, e a fé? Como ela está? Ela está uma chama, ela está uma vela, ela está uma lâmpada, ela está um sol? Como está? O mais importante é a fé. O adorno é apenas um complemento, mas que também tem um significado. A intenção nobre e reta
seja onde for, é sempre digna e respeitável. Então, a intenção daqueles que fizeram as belezas, as construções, é respeitável, tá? É isso que Emmanuel está falando. Agora, ele vem com um termo adversativo aqui. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Faz uma questão para nós. Se a gente está com a leitura espírita, que já mostra o pensamento claro, simples do Evangelho, será que nós vamos nos ligar aos adornos e deixar de lado os irmãos em necessidade? Porque muitas vezes os irmãos em necessidade não podem entrar nesses templos, não é? Não estão vestidos adequadamente, estão mal cheirosos. Como fica isso? Que dizer da estância? Estância aqui é uma grande propriedade, geralmente uma propriedade rural. Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência, generosidade paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Quem aqui já passou por questões de herança? Ninguém? Já assistiu? É sempre tranquilo, né? Respeitoso, as pessoas combinam, né? Ninguém briga, ninguém quer mais que o outro. A minha avó fala que herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. É, mais ou menos por aí. A gente não tem educação com herança. E a herança é um adorno. Na verdade, ela é um presente. Nós nem muitas vezes merecemos, porque não foi fruto do nosso trabalho, é um presente que é deixado. Por isso que no Livro dos Espíritos tem lá falando sobre essas divisões aí, né? E muitas vezes não vai para as mãos dos herdeiros, né? Deus entra no meio, né? Não, vai dar um desvio aqui e vai para outro. Pode acontecer. Mas aqui está dando um exemplo daqueles irmãos, né, um conjunto de irmãos que recebem uma fazenda, uma estância, aí aqueles que são mais entendidos tomam a frente e aqueles mais frágeis e humildes ficam de lado. Os irmãos tentam não permitir que chegue até eles a herança. No livro Ação e Reação, tem um caso lá muito interessante de um rapaz que teve um irmão que era deficiente mental. Então, quando os pais deles morreram, a mãe tinha pedido que ele ficasse como tutor, tomasse conta do irmão. E ele casou, tomava conta do irmão, mas meio que colocava ele enjaulado dentro de um quarto. Quando ele chamava os amigos, as pessoas, para participar ali dos banquetes, das coisas que ele proporcionava, o irmão tinha que ficar isolado. E o irmão não tinha entendimento. Por que ele chegou a ficar isolado? Num desses encontros, ele chegava e ele falava coisas que não tinha sentido, eles ficavam com vergonha dele, passaram a enjaular o irmão. Só que na outra existência, esse irmão que estava nessa condição, já estava naquela condição, já numa condição melhor. E aquele irmão que era para cuidar, estaria pagando débitos para com ele. E o que ele fez? Agravou a situação. Então, ele chegou a forjar o assassinato desse irmão com deficiência mental, forjar, assim, como se fosse culpa dos escravos. Fez com que deixasse as portas abertas para os escravos fugirem, ele assassinou o próprio irmão e, no dia seguinte, noticiou como se fossem os escravos que fugiram, que havia assassinado os irmãos. Aí a gente fica assistindo isso. Por que ele fez isso? Porque ele queria a parte da herança para si.
Porque só poderia usufruir plenamente da herança quando o irmão desencarnasse. Porque enquanto ele estivesse vivo, ele era o tutor, então tinha a parte do irmão que ele não podia pôr a mão. E ele se endividou com tantas coisas de esbanjamento que ele foi fazendo junto com a esposa, ele queria tomar a parte. Imagina o comprometimento, né? Ele teve a oportunidade de servir a Deus com os bens, com a organização criteriosa dos gastos e ele foi para outro ambiente, né? Para outro nível. Então, o que pensar disso, né? Daqueles que tomam para que outros mais simples não recebam? Emmanuel questionando. Como glorificar ao todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Aí escreve lá, Templo da Paz, escrito de ouro, cravado de diamantes. Aí chega alguém pedindo ajuda. Não fica aqui na frente, não. Essa semana aconteceu comigo uma lição muito interessante. A gente é testado, né? A gente vai falar sobre os temas, a gente é testado. Aí eu, na correria do dia a dia, né? Eu falei assim, eu vou fazer isso, isso e isso antes de ir para a academia. A academia começava às 7h40, então eu tinha tanto de coisa antes de 7h40, eu vou fazer na rua. Abasteci o carro, aí falei, tem que pegar no sacolão isso e aquilo, vou fazer tudo rápido. Aí eu falei, vou levar 2 pentes de ovos de uma vez, porque toda vez acaba rápido, eu tenho que ir lá comprar um pente de ovos. Acontece, né? Tá eu lá guardando as coisas, correndo no carro, aí tinha um senhorzinho, assim, do lado, né? É justamente assim, meio que quase atropelando a gente para poder guardar as coisas. Aí, não sei como que ele se dirigiu a mim, mas mais ou menos, ô moça, olha, eu não quero dinheiro não, olha, eu tenho dinheiro. Me mostrou R$2. E eu apressada, minha vontade era sair rápido, né, para poder resolver e chegar a tempo do meu exercício. Aí ele falou assim, eu quero um pente de ovos. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim, mas que te acho? Logo hoje que eu resolvi comprar 2 para poupar meu trabalho de não voltar mais nessa colônia. Vocês acreditam? Aí na hora eu guardando eles dentro, eu falei, não vou dar nada com meu pente de ovos, não. Aí uma voz falava assim, dá. Aí eu, colocando as coisas, olhava para ele segurando os R$2 e me olhando. Ô, gente, aí eu, toma, vai com Deus, né? Mas eu falei assim, nossa, quanta inferioridade, Senhor, que a gente tem que lidar com a gente mesmo, né? E o tema era esse. Se eu não tivesse dado, eu ia contar para vocês um pouco mais de vergonha. Eu contei com certa vergonha das minhas dúvidas, já de não ser espontaneamente generosa, né? Mas eu fiquei ainda pensando, o que será que ele vai fazer com esse pente de ovos? Será que ele tem onde fritar o ovo, cozinhar o ovo? Fiquei ainda pensando. É muita inferioridade. Aí eu fui, peguei o carro, estava indo embora, tive que passar por um caminho que eu vi que ele entrou, ainda fiquei olhando o retrovisor, onde que será que ele vai com o pente de ovos? Eu falei assim, minha filha, larga o pente de ovos com o homem. Você doou o pente de ovos e ainda está carregando ele na sua cabeça? No porta-mala quebra. Não põe no porta-mala para não quebrar. Mas então, são os testes da nossa vida. Nós estamos servindo com aquilo que a gente tem? Eu tinha, não tinha? Ia fazer falta? Eu ia passar fome? Estava até exagerado, mas era para me poupar e ir no sacolão de novo. Vocês me entendem. Mas então, eu falei assim, não é à toa que eu devia estar comprando 2, né? Não era para mim. Aí eu vou começar a pensar nesses aspectos agora. Mas aquilo que nos incomoda muitas vezes é para nos provocar a sair do nosso conforto mesmo. Você precisa evoluir, criatura. Ai, tá bom, toma o pente de ovos. Mas eu escutava a voz falando nitidamente, dá, quase que ele estava me dando, era um couro para eu dar o pente de ovos, né? Ai. Bom, voltando, aí a gente vai entendendo o que o Emmanuel está falando. E se não faz, depois, nossa. Já pensou outra reencarnação só para dar pente de ovos? Não. Aí Emmanuel fala aqui,
lembremos-nos de Jesus, o expoente maior. Olha que lindo isso. Lembremos-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Gente, eu fui leal ou não fui na hora que eu dei o pente de ovos? Eu tive dúvidas, mas eu fui leal ou não fui? Eu fui leal a Deus ou não fui? Fui sim. Eu não dei com tanto amor assim, não, mas eu dei. Mas eu fui leal. O que é ser leal? Você fez uma escolha, você poderia não ter dado. Poderia. O que é ser leal? Vocês nem sabem o que é ser leal. Eu dei por dever. Da próxima eu darei por amor. Então, gente, ser leal. Jesus era o exemplo, é o exemplo da maior, olha lá, é o exemplo maior da maior lealdade. Então, a minha lealdade é pequenininha mesmo, entende? Ainda é mais pelo dever do que pelo amor. Igual quando eu olho minha cachorrinha, é mais por dever do que por amor. Mas a gente está no trajeto de construir essa lealdade. Quanto mais a gente é fustigado no nosso orgulho, no nosso egoísmo, mais a gente vai construindo isso, mas é com sacrifício. Por isso que o Emmanuel, nessa lição, ele escolhe uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre sacrifício. Nós vamos entrar nela. Só vou ler aqui sobre Jesus para vocês verem como ele é grandioso. Aproveitando que hoje é 1º de dezembro, já aquecendo para o Natal, olha só. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Olha, o maior expoente de lealdade, como que foi o nascimento? No leito de uma estrebaria, né? No meio dos animais, do capim, do cheirinho de esterco, tudo. Vocês iam querer nascer assim? Ah, querer vocês não querem não, né? Aí seguir o exemplo de Jesus, a gente pode nascer assim, uai. Ninguém quer não? O hospital é melhor? Mantinha, leitinho materno, né? Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Engenheiro de excelsas rotas. Por que Jesus é engenheiro, vocês sabem? Ele é o construtor do nosso orbe, gente. Ele arquitetou tudo e chamou os subordinados, outros engenheiros, arquitetos, todos os designers, né, para fazer esse mundo com as suas leis, tudo organizado e equilibrado. Puro entre os anjos, ou seja, não, puro entre os puros. Ele já é espírito puro e dentro dos espíritos puros, na classe dos espíritos, ele é puro dos puros. Não é pouca coisa, não. A gente fica vaidoso, né? Que ele é nosso governador. Né? Nosso mestre. Veio aqui, em pessoa. É a esperança dos pecadores. Por que que coloca isso? Antes de Jesus nascer aqui na Terra, ele prometeu para os espíritos exilados de um dos orbes de Capela. Capela é um sol. Igual a Terra está passando para a transição, e aqueles que não se decidirem a seguir o caminho da justiça, do amor, do bem, eu vou chegar lá, vou ser leal. Aí, esses vão para outro orbe, que a parte moral está atrasada. Igual aconteceu com os capelinos. O que Jesus fez? Viu aquela multidão de espíritos. Já pensou a gente ser expatriado? Tirar a nossa pátria. Ai, aquela dor que eles estavam moral por passar por aquilo. O que Jesus fez? Reuniu aquele rebanho no plano espiritual e prometeu que ele viria em pessoa dar a eles o caminho para a regeneração, para sair daquela lama que eles estavam. E que ele viria pessoalmente. Ele prometeu. Por isso que na Bíblia, que é o livro lá hebraico, dos judeus, né?
tem todas as profecias, os profetas que anunciavam que viria o Messias, que viria o Salvador. Cada um estava esperando de um jeito, né? O Salvador vai dar para a gente a supremacia do poder material. Era isso que eles imaginavam. Mas era um resquício da memória, da promessa. Isso está narrado no livro A Caminho da Luz. Quem quiser pode ir lá ler mais detalhadamente. Então, parei aqui, né? Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível. O que é magistrado, gente? Juiz. Magistrado é um juiz, aquele que julga. Só que tem juízes que são corruptíveis, infelizmente. Mas ele é um magistrado incorruptível, ou seja, que não deixa nada se corromper. Ele é reto e honesto. De ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Ou seja, aqui o exemplo de Jesus era ser útil o tempo todo. E os fariseus ainda questionavam, falavam assim, você come com os pecadores? Você come com os publicanos? Não é? A gente vai lendo as narrativas do Evangelho, eles questionando, porque para eles, assim, o Messias tinha que comer só com os puros, né? Não com os pecadores. Aí Jesus respondia o que para eles? Não precisa de médico os sãos, mas sim os doentes. Olha que sabedoria. Então, aqueles que eram chamados publicanos, cobradores de impostos, né, os mais detestados da época, e os pecadores, aqueles que se envolviam em quaisquer dificuldades, né, materiais, sexuais, eram chamados pecadores, segundo as regras lá dos judeus. Então, Jesus estava mostrando que aqueles que estão com as dificuldades é que precisam do médico. Vocês que são puros, vocês não precisam. Então, vai e segue a lei, né? Porque os fariseus chegavam para Jesus e falavam assim, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, né? Segue os mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos eles sabiam tudo de cor. Será que faziam? Já mostravam que sabiam. É a nossa dificuldade, né, gente? Também, né? Que a gente precisa ter cuidado. Eu dei o exemplo do pente de ovos, né? A gente sabe, mas a gente não faz. Então, na hora que vem a prova do teste se eu estou servindo ou não servindo, eu já sei, mas eu posso recuar, não é? Ou estacionar. Recuar é pior, né? Recuar é fazer o mal. Mas estacionar eu posso não avançar, ficar aqui na minha zona de conforto. Embaixador da harmonia sublime é o remédio aos doentes, acabei de falar. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. É bonito isso, que quando ele começa a chamar os discípulos, né? Quando ele chama Simão, André, ele estava pregando na praia, ele pede, né? Para ele, se ele pode subir ao barco, para ele falar e as pessoas ouvirem ele melhor. Gente, o governador da terra pedindo um barquinho emprestado de pescadores. Ele estava trabalhando ali, mostrando a humildade, né? Justo dos justos deixa-se crucificar entre malfeitores. Todo mundo sabe dessa história. Ele foi crucificado como se ele fosse um malfeitor também. Para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Então, Jesus passa toda a sua trajetória de existência física na Terra, dando exemplos de servir a Deus, tá certo? Então, exemplos não nos faltam. Mas o mais importante, além do exemplo dele, é o ensinamento que ele deixa. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, não é? Foi a primeira aula de evangelização que eu vi na minha vida. Foi a dona Marli contando a historinha do bom samaritano. Então, todo mundo sabe como ele aconteceu? Então, descia um homem de onde? De Jerusalém para Jericó.
Então tem um simbolismo de Jerusalém ser uma cidade santa, porém com aquela característica que nós vimos no início. Os santuários, os monumentos, as pedrarias, as exterioridades. Então ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade o quê? De comércio, né? Então as pessoas ali estavam preocupadas também com a vida material, com o dinheiro, com o lucro, né? Então, significa do ponto de vista espiritual que o homem estava descendo de sintonia, ok? Estava perdendo um pouco daquela questão de se ligar ao templo, e o templo maior é o íntimo, né? Nós sabemos, de trabalhar, de servir a Deus, e ele desceu na sua sintonia para as questões materiais, de poder, de dinheiro, de comércios, de trocas às vezes infelizes, ok? Então, de certa maneira, a gente já entende a parábola que tem esse desafio para aquele homem. E o que acontece com ele no caminho? O homem? Pegaram o homem, bateram nele, roubaram, deixaram ele jogar lá. Exatamente. Então ele sofreu na mão dos ladrões, dos salteadores, que deixaram ele na beira, semi-morto. Fala assim na narrativa. O que é semi-morto? Ele devia estar muito machucado, né? Espoliado daquilo que ele possuía. E aí, logo depois, vem quem? O samaritano. Não, antes do samaritano. Vem o sacerdote. O que é sacerdote? Aquele que está no templo falando sobre as coisas de Deus. O que o sacerdote faz? Olha e passa de largo. Passa de longe, né? Depois do sacerdote vem o levita. O levita, ele levava os templos, né? Muitas vezes as cabaninhas, e também fazia as anotações. O levita, o que faz? Então, ele conhecia a lei de Deus. O que ele faz? Também desvia. Depois vem quem? O samaritano. Samaritano era um habitante de Samaria. Samaria era uma cidade considerada gentia, que não era ligada a uma religião. Eles tinham preconceito com Samaria. Mas quem veio e socorreu esse homem foi esse samaritano, que estava indo para Jericó também, preocupado com os bens, com os comércios que ele ia fazer, com os negócios, a vida material. Mas ele é tocado de compaixão. Nós já entendemos o que é compaixão, né? Quando você fica só com pena, você faz algo para minorar o sofrimento e ajuda. É aquela cena ali. E ele leva o homem para uma hospedaria, conversa com o dono e fala: está aqui tanto X de dinheiro, cuida dele enquanto eu me ausento, na volta eu te restituo tudo mais que você gastar com ele. Essa é a história que Jesus conta para os fariseus. E aí? É o exemplo de servir? Então, muitas vezes na nossa caminhada, Jesus nos dá esse exemplo, né? Na nossa caminhada, nós vamos encontrar esses personagens. Quais deles nós vamos adotar? Né? Nós podemos passar de largo, fingir que a gente não vê a necessidade do outro. E muitas vezes o outro não está caído no chão igual na história, mas está caído no seu sentimento. Está ali com o coração oprimido e a gente faz de conta que não está vendo. Não ouve o outro na dor. Então, a parábola do bom samaritano vem mostrar isso. Qual é o seu potencial de servir a Deus? Dentro de nós tem o sacerdote, tem o levita, tem o samaritano. Qual deles nós vamos acionar? Ou nós vamos juntar os três e vamos acionar melhor ainda, que a gente pode ajudar. Então, essa é a mensagem de Jesus. Outra está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que ele traz sobre esse tema: fora da caridade não há salvação.
Aí tem um texto assim: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, aí já está toda aquela simbologia do poder, né? Majestade é como um rei, não é? Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o que esse Filho do Homem vai fazer? Se ele está começando a separar, o que ele está identificando? Aquele que foi ovelha e aquele que agiu como bode. Não é à toa que nos ditados populares ele vai dar bode, né? Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita. Aí ele vai dizer isso aqui. Não é isso aqui. É aqui, primeiro. Vinde vós, que foste bendito por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Então ele fala, vem vocês, fica aqui à minha direita, está aqui prêmio para vocês, né? Por quê? Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojaste. Estive nu e me vestiste. Estive doente, me visitaste. Estive preso e vieste me ver. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá, aí aqui agora, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Olha que interessante. Está falando de quê? Caridade. A caridade não é o maior serviço? Porque a gente pode não fazer caridade, né? Se a gente não doou com amor, a gente ainda não fez a caridade. A gente fez uma boa ação, uma boa obra. Mas se a gente pôr um sentimento de amor, a gente fez caridade. Então ele está falando, todas as vezes que você fizer algo pelos pequeninos, esses desvalidos, a mim mesmo os fizesse. Mas quem são os desvalidos? Como é que eu vou saber? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá que fala disso. Quer ver? Acho que é 931. Só para clarear essa questão dos desvalidos, que às vezes a gente tem uma ideia e não é bem aquilo. A pergunta é o seguinte: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Se vocês estão escutando essa pergunta, quem vocês acham que é o desvalido aqui? Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Quem são os desvalidos? Classes sofredoras ou as classes felizes? Quem são os desvalidos aí? Tá vendo como que a gente é tendencioso? Quem falou que no que a gente chama de feliz não tem infelicidade? Aí olha o que eles colocam. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Não quer dizer que a pessoa tem uma vida material tranquila, que ela está bem espiritualmente, que ela está feliz. Ela pode sofrer dores e provas rudes dentro do seu lar, no trabalho, mas ela tem uma posição social, um poder material, mas ela é um desvalido. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas na terra, por ser a terra um lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem
e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Por quê? Quando a gente trabalhar mais a bondade, nós vamos ajudar uns aos outros indistintamente. Não quer dizer que porque é rico não merece atenção, né? Não quer dizer que porque é pobre ele não vai ser um revoltado, e muitas vezes a atenção nossa vai ser diferente. Porque a gente acha que o desvalido materialmente é só a coisa material que a gente tem que dar. E não é. Muitas vezes é um conselho, é um momento de escuta, né? Então, como é que a gente vai trabalhar até as nossas riquezas? Porque às vezes é muito fácil tirar um dinheiro e dar. Mas você escutar o outro, às vezes está reclamando da vida, às vezes você só escuta e aquilo ameniza. Já é um meio de servir. Tem no Livro dos Espíritos dizendo que ninguém numa sociedade pautada nas leis do Cristo deve passar fome. Então a gente está precisando realmente avançar. E aí, Jesus continua falando, quando ele fala para os bodes, né, entre aspas, para aqueles que não o ampararam, ele coloca assim: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Já pensou se eu não dou meu pente de ovos? Eu ia estar ali, né? Faltei com a assistência. E aí é para uma reflexão. Então, como eu disse, Emmanuel, nesse texto, ele está se remetendo aos sacrifícios. Tem no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 669 e a 673, falando dos sacrifícios. Se refere à lei de adoração. Como é que as pessoas adoram a Deus? Então, ele vai lá na história e mostra várias situações. Fala sobre a prece nesse capítulo, fala sobre o politeísmo, que é a crença nos vários deuses, e fala sobre os sacrifícios. Então, mostra para a gente que desde a antiguidade, o homem achava que tinha que sacrificar algo para homenagear a Deus. Então, ele começou sacrificando animais, ele sacrificava, às vezes, frutos da terra, né? Ofertava ali, e chegou a sacrificar até vidas humanas. Então, tudo isso, por quê? Ele não entendia que o pai era um pai de bondade. Porque um pai de bondade vai querer que você sacrifique um outro filho dele? Né? Na Bíblia tem a narrativa de Abraão e seu filho Isaque. E ele passou por um teste, Abraão, né? Que, como se através de um anjo, chegou a ordem para Abraão de que ele tinha que sacrificar o seu filho, para mostrar que era temente a Deus. Então, ele vai levando o filho lá para aquele altar do sacrifício, né? Tinha todo um costume na sociedade judaica de sacrificar animais. É interessante que, às vezes, os mais pobres sacrificavam uma pombinha, os mais abastados eram um cordeiro, né? Isso já diferenciava um ou outro, falava assim, nossa, fulano está sacrificando, ó, que ele tem dinheiro, né? Já era um meio de distinção. Só que na hora que Isaque coloca o filho lá e que, né, vai executar, aparece o anjo e fala, não faça mal ao seu filho, já mostrou que você é temente a Deus. Ele estava sendo testado. E nós, hein, quando a gente passa pelos nossos testes, a gente acha que está abandonado de Deus, né? Tem um anjo do nosso lado. Um ou vários, né? Dependendo da nossa sintonia, a gente tem mais ajuda. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre os sacrifícios, vai lá. Mas a pergunta é a 673. Só um minutinho. Nessas perguntas, a 672 fala para nós isso aqui. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, assim, sacrifícios externos, Deus nunca pediu isso para nós, né? Mas uma prece, vamos imaginar, uma prece com sentimento, ou de agradecimento, ou de um pedido sincero de amparo, toca a Deus, né?
100 vezes mais agradável a Deus do que qualquer sacrifício. Aí Emmanuel fala dessa pergunta nesse texto, que é a 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia? Ou só aproveitava os que de nada precisavam? Então aqui Kardec está perguntando para os espíritos se esses sacrifícios de animais, por exemplo, não seriam mais úteis se sacrificava o animal, preparava o alimento e dava para os necessitados. Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Então, ele está perguntando, primícias são os primeiros frutos, aquilo que começa. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma colheita e separa um tanto ali, vou dar para fulano, meu vizinho e tal, né? Vamos supor. Ou vai ter o bazar do Lafran, aí eu pego lá as minhas roupas, falo assim, nossa, eu vou pegar essa aqui, vou doar, né? Para o Lafran, vender e gerar um recurso para as crianças, né? Necessitadas. Ou faço isso de inúmeras maneiras, materialmente falando. É isso que Kardec está, na essência, perguntando. A gente não poderia sacrificar dando um fim útil àquele sacrifício? O que vocês acham? Seria mais útil? Aí vem a resposta, olha que bonito. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Vocês veem que aqui está dizendo pobres e aflitos. Qualquer um pode estar nessa categoria, porque pode ser inclusive pobre de espírito, né? Aquele que está sedento de um entendimento e não possui. Então, naquele momento, nós podemos doar algo. Daquele pouquinho que eu já aprendi, vamos fazer uma prece junto? Eu estou vendo que você está muito angustiado. A gente não vai pregar o evangelho na cabeça da pessoa, não. Mas vamos convidar. Eu seguro a sua mão, vamos fazer uma prece, um Pai Nosso que você sabe. Aquilo já ajuda a pessoa a respirar. Mas às vezes a gente fica tímido, né? Lá no Livro dos Espíritos fala, por que os maus predominam na Terra? Porque os bons são tímidos. Então, gente, vamos deixar essa timidez para a gente servir a Deus. Continuando, não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém a exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, está mostrando isso para nós, né? Simplicidade. Mas tem até uma frase falando que a simplicidade é o maior dos luxos, uma coisa assim. Se a gente for pensar, né? A gente ser simples, adorar a Deus com simplicidade, no serviço, na oração. É simples. Mas Deus ama a simplicidade em tudo. Isso aqui eu já falei. No livro De Ânimo Firme, o irmão José fala para a gente sobre coração aberto. A primeira frase que ele diz no texto é essa aí. Se ao homem é difícil abrir a bolsa, imaginemos quão difícil lhe deve ser abrir o coração. Tem razão isso? Que o irmão José já chega assim, lá.
Ele é assertivo, assim, ele vai no ponto. Ceder de seu tempo a outrem. Ouvir o próximo em desabafo, às vezes apenas e tão somente ouvir. Quantos os que não te pedem mais que ouvidos de ouvir? Abrir o teu coração, não para te entregares, mas para acolheres. Abrir o teu coração para que confiem em ti, para que se encorajem a se aproximar, para que tenham a quem recorrer na hora angustiante do desespero. Como é que alguém vai pedir socorro para nós se o coração da gente está sempre fechado para ele? Alguém capaz de escutá-los e simplesmente compreendê-los, aceitando-os tais quais são. Então você ouve a pessoa no desabafo dela. Às vezes o desabafo ela mostra que ela é a vítima, mas nós sabemos que no real não há só vítima. Tem algo que a gente contribui para situações em que a gente... Mas a gente vai ficar falando isso com ela? É só acolher. A pessoa se reorganiza. A aceitação dos outros é dom maior que a aceitação de si próprio. Feliz de quem vive de coração sempre aberto, com as portas do espírito descerradas a quem não precise bater com insistência, humilhando-se a fim de que seja recebido. E dorme com barulho desse, né, gente? No livro Ação e Reação, tem um diálogo lá do mentor lá, Silas, o assistente Silas, com André Luiz e Hilário, que estavam estudando sobre a lei de ação e reação, causa e efeito. Então, eles estavam estudando um caso de uma mulher que estava no hospital e ela tinha que receber 3 filhos na programação, que eram espíritos que ela havia prejudicado muito. Então, na primeira gestação dela, ela estava tendo uma complicação lá, que o médico ia fazer uma cesariana. Aí o assistente Silas foi chamado às pressas, porque ela era assistida lá da mansão, e ele ficou preocupado que se fizesse a cesariana, podia inviabilizar as outras gravidezes que viriam. Então, ele vai junto com André Luiz e leva 2 obsessores que tinham a ver com outro caso, para eles assistirem ele atendendo. E ele vai fazendo ali um passe, uns movimentos ali no cérebro, no ventre da mulher, e começa a ter as contrações. Aí ela começa a entrar em trabalho de parto. Aí a enfermeira é chamada e o médico vem e fica todo feliz que não ia precisar fazer a cesariana, e ela tem o bebê. Depois disso, o assistente coloca assim: ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Como é que Deus vai ajudar a gente? É porque vai vir um encarnado aqui, um desencarnado, um espírito amigo. Vai vir alguém, uma criatura de Deus para nos ajudar. Deus atende a criatura por intermédio de outras criaturas. Tudo pertence a Deus. Aí olha só o que Hilário pergunta. Tudo pertence a Deus? Ainda mesmo o inferno? Acrescentou Leonel. Leonel era um dos obsessores, que estava assistindo a situação. Preocupado, ele pensou assim: uai, tudo pertence a Deus, o inferno também? Aí o assistente Silas coloca: o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa, mas imaginemo-lo assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Então, uma região infernal, umbralina, é obra de quem? Dos espíritos que estão naquela condição, que constroem aquele lugar para que eles estejam ali. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro, que é o inferno,
no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Então, se a gente construir um inferno na nossa vida, é quem que vai construir o paraíso? A gente mesmo. Vamos ter que suar, ralar. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Então, às vezes, entendido? Pergunta para o Leonel. Deus vai nos ajudar de várias maneiras para que a gente construa o paraíso no meio do inferno que a gente construiu. Que muitas vezes a gente está colhendo hoje, não é possível. Como que pode uma pessoa tão bondosa, faz tanta caridade igual Hélio, passar por isso? Ela está colhendo o quê? Não é de agora, né? É aquilo que ela cultivou lá atrás. Mas Deus atende a ela, dá a ela a oportunidade de fazer o bem, a caridade, de assistir um estudo, arejar a mente com novas informações, receber um passe, seja espiritual, seja ali, magnético. Para quê? Para ela se auxiliar, para ela fazer coisas boas, gerando créditos para ela mesma. E o que vai acontecer com o inferno da vida dela? Vai ser destruído. Aí eu queria contar uma historinha rapidinha. Eu e Minha Boca Grande, já viram falar? É um livro. Mas essa expressão, vocês já viram falar? Quando a gente fala isso, é o quê? Não devia ter falado eu e Minha Boca Grande, né? Aí um dia, eu vivia falando isso de mim mesma. Um dia eu falei assim, tem um livro que chama isso. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Não é um livro espírita. E quando a gente vai ler, é aquele estilo de escrita evangélica, porque está sempre mencionando um versículo relacionando com o assunto que ela está tratando. Mas eu achei interessante porque o tema do livro em si é como eu uso a minha palavra. Será que eu reclamo demais da minha vida? O inferno. Será que eu praguejo muito? Xingo, né? Então, vai mostrando, através de várias passagens do Evangelho, de Paulo, no Velho Testamento, etc., de como a gente deve guiar a nossa palavra, né? Uma palavra sadia, saudável, que a palavra já é fruto daquilo que eu pensei e senti, não é, gente? A gente até fala assim, pensar é livre, né? Ninguém bloqueia nossos pensamentos, a não ser que a gente tenha uma demência que está atrapalhando, porque o hardware não está funcionando para o software, que é os pensamentos. Mas ninguém aprisiona o nosso pensamento. Então, nós somos livres para pensar o que quisermos. Mas tem pensamentos que são perigosos. E tem pensamentos que juntam sentimentos também perigosos. Vingança, ódio, raiva, né? Desejo de fazer o mal. Então, ela vai mostrando isso para ela, que a nossa palavra muitas vezes carrega as atitudes que estão no nosso coração. Então, se a gente pole as palavras, significa que eu estou tentando reeducar também meu pensamento e sentimento, né? A ideia é mais ou menos essa. Aí ela conta no capítulo lá da ira que ela tinha, da raiva muito intensa que ela tinha com as coisas quando não eram do jeito dela. Então, ela tinha muitos meninos, né, as crianças na família, e eles iam almoçar, e ela falou assim, acontecia frequentemente dos meninos entornarem leite na hora da refeição. E aí, o leite espalhava pela mesa toda, e eu já levantava da mesa brava, e começava a xingar, e irritar, que eu passei não sei quantas horas preparando jantar, que vocês estragaram tudo, blá, 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 blá. Abaixava debaixo da mesa, porque ela falou que tinha uma mesa que ela tinha uma fenda no meio. Então, o leite ia escorrendo para a fenda no meio. Ela falou assim, foi o diabo que construiu essa mesa para eu enfiar debaixo dela. E ela enfiava lá para poder, e tinha sempre umas sujeiras agarradas, e os meninos chutavam ela na hora que ela estava lá debaixo. E aí ela ficava mais irritada e xingava mais, e não sei o quê. Aí um dia ela falou assim, gente, como que eu posso? Eu preciso acerenar, eu preciso reeducar.
Aí vinha, ela fala que é a voz do Espírito Santo, por isso que é uma leitura mais assim, evangélica. Aí ela fala assim, que um dia ela escutou falando assim, nem se você praguejar a vida inteira, o dia inteiro, esse leite vai voltar para o copo onde ele estava. Então, aceita o que aconteceu e limpa com serenidade a ela. Foi Deus que fez a mesa, não foi o diabo, não. Porque Ele quer me educar. Ele quer que eu aprenda a serenidade. Olha só que interessante, gente. Então, quando vocês estiverem na casa de vocês e acontecer qualquer coisa que fere o desejo pessoal de vocês, qualquer decepção, lembra que não foi o diabo, não foi os obsessores, tá bom? É Deus trabalhando para o seu aperfeiçoamento, para que você vire dignamente o servo do Pai. É assim. É através daquilo que a gente imagina que é torto na nossa vida que a gente está acertando o nosso espírito. Ok? Então, por isso ela colocou o barquinho ali, porque ela chama essa história de deixa o barco correr. Não é no sentido de deixa a vida me levar, não. É no sentido assim, tem algo que não está no seu controle e aconteceu, aceita com o coração aberto. E trabalha isso, deixando o barquinho continuar. Porque tem uma razão de ser. Você pode não entender naquele momento, mas depois você entende. Ela entendeu depois que não era o diabo que estava arrumando lá a fenda na mesa, né? Então, gente, o meu desejo hoje é que vocês se inspirem nesse assunto e lembrem da conclusão aqui de Emmanuel, que é: cultiva, pois, a tua fé conforme os ditames do teu coração. Mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Então, a gente ofereceu o coração naquilo que a gente tem oportunidade de servir. Então, vamos fazer nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua paz, Senhor, envolva cada um de nós, nos preparando para as nossas atividades do dia e ao regresso dos nossos lares, com esta mesma paz. Obrigada, Senhor. Que assim seja.